Queridos amigos do canal 17 da Ainda Telecom, nós estamos de volta aqui com a Máquina do Tempo. Isso tudo no oferecimento de Café Catalão, o melhor café de toda a região. Todos os lares você bebe o Café Catalão. Meu convidado hoje é muito importante. É um estudioso em política, jornalista, futebolista, pescador. Mas o melhor de tudo, ele tem duas coisas boas nele. Ele é neto da expressão política mais respeitada que existe em Catalão até hoje. Essa personalidade é o senhor João Neto. Adivinharam quem eu convidei? Não, ainda não. É o Fernando Neto. Fernando, que bom você aqui conosco na Máquina do Tempo. Programa esse que é para resgatar a história de Catalão. E você faz parte diretamente desse contexto aí da história de Catalão. Obrigado, hein, velho? Obrigado a você, Nery. Obrigado a toda a equipe de produção do seu programa. Eu só não quero sair daqui me sentindo um pouco da história passada do nosso município. Eu não estou nessa... Eu quero ser testemunha viva, ocular e presente, muito mais ainda na nossa história que está por vir. Mas realmente você citou o nome do meu avô e eu carrego comigo esse grande orgulho de ter, primeiro, de ser da família Neto e segundo, de ser neto de quem sou, de ser filho de quem sou, de ser irmão de quem sou. Eu tenho muito orgulho da minha família, né? Ô, Fernando, você é mineiro de Belo Horizonte ou você é de Catalão? Não, poucas pessoas sabem. Me explica essa história. Poucas pessoas sabem disso, mas minha mãe saiu daqui para estudar em São Paulo e lá conheceu meu pai. Meu pai é paulistano, da cidade, da capital de São Paulo. E lá, os dois estudando direito, se conheceram, casaram e logo nasceu meu irmão Fábio, o mais velho. E um ano depois eu nasci. E minha mãe sozinha em São Paulo, muito jovem, minha avó ia lá me visitar, aliás, ia nos visitar em São Paulo, a dona Isabel, esposa do João Neto, e ficou um pouquinho penalizada com a situação da minha mãe, tomando conta de duas crianças, tendo que abandonar a faculdade para fazer isso. Ela pegou aos 4 meses e me trouxe. Então eu nasci de São Paulo. São Paulo. Eu nasci em São Paulo, aos 4 meses eu vim para cá e fiquei aqui. Eu sou daqueles meninos criados por avô, né? Então eu fui criado pelo meu avô João Neto e pela minha avó Isabel, num ambiente totalmente favorável, né? Convivendo com o tio Alvim, convivendo com a tia Marli, convivendo com essas pessoas que, afinal de contas, fizeram e fazem parte da minha família. Aí você foi crescendo, lógico, aí você começou a participar, inclusive, de muitas coisas políticas. Você vivia o dia a dia ali, né, Fernando? Desde criança. Aquela casa do vovô Nhosico, ali na Avenida 20 de Agosto, na 20 de Agosto, cruzamento com a Coronel João Cerqueira Neto, ali tem uma casa bonita ali na 20 de Agosto. Foi restaurada, né? Foi restaurada e para mim é um patrimônio de Catalão. Ficou muito bonita aquela restauração, é um local belíssimo. Ali morava meu bisavô, pai do meu avô João Neto, o senhor Mário de Cerqueira Neto, mais conhecido como Nhosico. E lá, todas as noites, não era uma ou outra noite não, todas as noites a família se reunia. O prato do dia era sempre política. Então, nós mesmo crianças ainda, em tenra idade, a gente já participava dos debates políticos da nossa cidade. E, sentado à mesa estava João Neto, Jaci de Campos Neto, Mauro Neto, essas pessoas, Ticiro, essas pessoas que fizeram a história um pouco mais antiga do nosso município de forma muito honrada. Fernando, você tem alguns rasbiscos guardados, alguma coisa? Você já teve vontade ou pensa em escrever um livro? Porque eu acho que você tem memórias para escrever um livro que seria, inclusive, uma coisa didática para a história de Catalão. Eu gostaria muito, eu não tenho a paciência de escrever, mas, por exemplo, eu tenho o Silvinho, meu irmão. Ele gosta muito de escrever, ele gosta muito de levantar dados, colecionar fotos. Ele é formado em história, então ele tem todas essas noções de como se fazer um livro, porque Catalão realmente precisa. Mas eu gostaria que alguém fizesse isso que você está fazendo agora, gravasse comigo aquilo que eu pouco sei e
pudesse utilizar isso da melhor forma possível. Agora, escrever, apesar que as pessoas dizem que eu escrevo bem, que eu tenho essa vocação, mas eu acho que eu não teria a paciência de sentar, de buscar, de investigar, de pesquisar coisas que o meu irmão tem, e nós temos pessoas com muito mais capacidade de prestar esse tipo de serviço à nossa comunidade, como, por exemplo, o Mauro Neto. O Mauro Neto também é uma memória viva, incrível de tudo que aconteceu. Ele esteve aqui na Máquina do Tempo e falou muitas coisas importantes. Então. E nós não podemos deixar que isso se perca no tempo. Nós não podemos deixar. Isso é muito importante para o resgate da nossa história. E você é tido, Fernando, aqui entre o meio político, um dos grandes oradores, bom de palanque e tal. Você já vem da inspiração, né? Porque o vovô era bom, ele era... O povo meu, gente minha, né? Até hoje ficou gravado, né? Até hoje está gravado na memória, principalmente das gerações mais anteriores, né? Fernando, como foi que você entrou definitivamente na política? Você falou, agora eu vou disputar qualquer coisa. Eu, quando me formei, né, eu me formei aqui na vizinha Uberaba, na Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro. E depois eu fui para São Paulo para fazer a especialização. Fiquei em São Paulo por mais 2 anos. Em 1982 eu voltei para cá. Foi ano de eleição. 1982 foi o ano que foram as primeiras eleições para governador depois que a Revolução de 64 permitiu. Foi o Iris Rezende. Foi o Iris Rezende, numa eleição de voto vinculado, né? Quem quisesse votar no Iris teria que votar em toda a chapa do antigo MDB, ou então toda a chapa do antigo PFL, e assim vai. A Lei Margon se fez prefeito, o Mauro Neto se fez deputado estadual, o Iris, uma votação avassaladora, né? Um rolo compressor. Senadores nós tivemos, se não me engano, Mauro Borges, foi Mauro Borges o senador. Então, aquela chapa deu vida ao MDB de Goiás, que vivia debaixo de sola de sapato em virtude de estarmos no final do período da Revolução de 64. Aí eu, jovem médico, entusiasmado, e aí eu comecei a militar. Me filiei ao antigo MDB e ao lado de meu avô, do Tijaci, do Alei, do Adib. Então, essas pessoas que nos ajudaram a dar os primeiros passos na política. Naquele ano mesmo eu queria ter me candidatado a vereador. Fui desaconselhado pelo meu avô e ele estava coberto de razão, porque eu era filho da terra, eu era daqui, mas não tinha trabalho, não tinha nada a mostrar à sociedade, a não ser o meu sobrenome, que vale muito, claro. mas eu acho que para você iniciar na vida política, você tem que ter uma folha de serviço prestada em algum setor da vida socioeconômica, assim que eu penso. Fui convencido a não fazer isso e logo me tornei presidente do PMDB, eu fui presidente do partido, fui vice-prefeito em 1992, já 10 anos depois que eu estava aqui. Foi com o Zé Moreira, Foi né? com o doutor Zé Moreira. Nós pegamos uma eleição extremamente difícil, para quem se lembra dela, enfrentamos o doutor João Seba. O Dr. João Seba tinha quase 70% das intenções de voto na época e entramos numa eleição praticamente perdida, só para disputar, marcar espaço. E, no entanto, fizemos aquela virada impressionante e o ambiente político no Brasil era extremamente favorável porque transcorria paralelamente às eleições o processo de impeachment de Collor de Mello. Então, aquilo tudo ajudou e nós ganhamos as eleições. Eu fui um vice-prefeito... posso dizer apagado, porque eu rompi com o prefeito, né? Eu rompi porque o prefeito prometeu algumas coisas e não estavam cumprindo, e coisas que envolvem resgate de palavra, né? Eu acho que no ambiente em que eu fui criado, a palavra empenhada, a palavra dada tem que ser cumprida. E ele relutava em cumprir os nossos compromissos de campanha, rompemos, e eu fui um vice-prefeito que não tive atuação praticamente nenhuma em virtude das portas da prefeitura terem se fechado para mim, por ser um homem de cobrança, por estar ali cobrando aquilo que nós tínhamos comprometido em praça pública. Depois, em 2002, em 98 eu fui candidato a deputado federal, numa dobradinha com o deputado Adim Beliz, numa situação apenas e tão somente para marcar posição, para não deixar que votos de deputado federal saíssem de Catalão. É claro que eu não tinha a menor chance, em 2002 eu concorri a deputado estadual. Nós fomos vitoriosos, já com a Adib como prefeito, como meu grande apoiador, né? Eu não sou pretensioso de achar aqui que eu fui eleito porque
eu era muito benquisto. É claro que eu tive a minha participação, mas o apoio do prefeito Adib, que era muito bem avaliado, foi fundamental. Me fiz deputado estadual, ganhei prêmios nacionais, como um dos 5 melhores deputados estaduais do país. Claro, eu lembro disso. Tive uma atuação destacada, fui escolhido os 4 anos seguidos o melhor deputado estadual de Goiás. Sempre cobrando. E sempre cobrando, sempre trabalhando, fazendo aquilo que é a obrigação do parlamentar, né? E depois, uma articulação do meu partido, quiseram me colocar para deputado federal. Me colocaram, eu aceitei porque sou homem de partido, mas me deixaram na Rua da Amargura e eu fiquei na primeira suplência. Eu fiquei na primeira suplência, mas sempre sonhando, até hoje como sonho, que Catalão um dia vai voltar a ter um deputado federal para que nós possamos ter a nossa emancipação política. Ela só ocorrerá o dia que nós tivermos um deputado federal, para poder tratar as questões tão prementes no nosso município de forma objetiva, como, por exemplo, a criação da Universidade Federal de Catalão, como, por exemplo, a duplicação da BR, no trecho, principalmente no trecho que atravessa Catalão, os nossos viadutos, o nosso anel viário, são toda a Avenida do Córrego, levando até a Mitsubishi, são todas obras caras e que demandam recursos federais, que se nós não tivermos o deputado federal, nós vamos ficar em compasso de espera ainda. Né? Muita gente vem aqui, leva voto aqui, não vota aqui mais jeito nenhum, né? Isso aí já está cansado de ver. Infelizmente é assim, e tomara que a reforma política que se desenha num horizonte bem próximo, ela possa vir acompanhada do voto distrital, para não permitir exatamente que aventureiros venham aqui, levem os votos e virem as costas. Essa reforma política parece que é um compromisso do presidente Michel Temer. Tomara que o Michel Temer não passe na presidência em branco. Ele precisa fazer a reforma política, ele precisa fazer a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, reforma do Código de Processo Penal, precisa fazer todas as reformas estruturantes para fazer desse país uma nação que nós não somos. Nós não somos uma nação. Nós estamos capengando uma população que padece pela falta de saúde, de educação, segurança pública, acabou. O Brasil vive numa guerra não declarada, onde morrem 50 mil pessoas assassinadas por ano. Isso é um absurdo, E se o Temer, que recebeu no colo a presidência da República, quiser fazer essa política de varejo e deixar de fazer e passar para a história como um verdadeiro estadista, não terá valido a pena. Fernando, seu nome ainda continua à disposição do partido? Olha, né? Você sempre nativo aí. Eu sempre falo que se eu sair hoje da vida política, eu terei saído de forma precoce. Mas confesso a você que a cada dia que passa vejo mais difícil o meu retorno. Principalmente em função da profissão que não quero abandonar, dos amigos, da convivência com os amigos, porque você vai chegando a uma certa idade, a convivência com os amigos, ela é fundamental. É claro. A convivência com a família. Hoje eu já tenho 3 netos. Eu tenho três netos, 2 moram fora, moram em Belo Horizonte, com a minha filha, a Fernanda. A minha netinha, a Júlia, nasceu mês passado. A minha outra filha é casada também, ainda não me deu neto, mas brevemente. Então, essas coisas estão me seduzindo. Sim. E toda vez que e se eu entrar em política, se eu retornar em política, vai ser do mesmo jeito. Vai ser viajando todo final de semana, visitando cidades, desempenhando com denodo, dedicação e empenho o meu mandato. Então isso vai consumir muito. Então eu tenho que pensar muito o meu retorno. Agora, participar da vida política da cidade, nunca deixarei de participar. Emitir as minhas opiniões também. Elas sempre estarão expostas. É porque a gente sempre vê falar, você sempre é cotado com uma coisa ou outra, aí depois, agora esse papo nosso aqui, você parece que já está cansado, assim, em termos de colocar à disposição um nome na primeira linha. Mas para apoio, isso aí a gente sabe que você vai sempre continuar. Fernando, nesse bloco que nós estamos falando de política, eu queria puxar uma coisinha de você sobre a importância de mais um aniversário do Hospital São Nicolau, pelo qual você faz parte do quadro lá. Olha, o Hospital São Nicolau, e a gente lamenta muito porque o Hospital São Nicolau está vivendo uma fase tão pródiga, está tão encaixado na vida, no contexto catalano, que a gente gostaria que o Dr. Williams estivesse aqui para assistir tudo isso. Porque ele foi o grande mentor de tudo aquilo. De uma forma romântica, sonhadora, numa época de extremas dificuldades,
ele nunca baixou a guarda. O Dr. William sempre acreditou. E agora os seus filhos, né, alguns médicos, outros administradores, dão continuidade e o Hospital São Nicolau hoje se encaixa no contexto da medicina goiana como um dos melhores do estado. Eu sempre digo aos meus pacientes... É o único que tem UTI aqui em Catalão? Ele não tem uma UTI, ele tem a melhor UTI do estado de Goiás. Tá. Nenhuma UTI no estado de Goiás é tão bem montada quanto a do Hospital São Nicolau. O Hospital São Nicolau tem um laboratório de hemodinâmica de última geração. O Hospital São Nicolau tem hemodiálise com 180 pacientes fazendo hemodiálise todos os dias, mantendo as suas vidas... Toda a região, né, em toda a região, em função daquelas máquinas que ali sustentam a vida dessas pessoas. Então, o Hospital São Nicolau vive um grande momento. Um pronto-socorro de 24 horas, que também é muito bem frequentado por médicos de muita categoria. Então, o Hospital São Nicolau, fazendo mais um aniversário, São Nicolau é de 76, se não me engano, a inauguração. Então, nós estamos fazendo 40 anos, não é isso? Isso é de uma grandeza enorme para o nosso município e toda a nossa região. Vamos dar uma paradinha, a gente tomar um café Catalão, melhor café da região. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Máquina do Tempo. Só um instantinho só. Estamos de volta aqui na Máquina do Tempo, aqui no Bar do Godô, um lugar excelente, um lugar bom da gente fazer o programa, por isso que foi escolhido aqui pela Máquina do Tempo para a gente fazer as produções aqui. Em nome do Café Catalão, o melhor café de toda a região. Fernando Neto, agora vamos naquele tchan-tchan, né? Estive no seu programa, lá na Rádio Top FM, que a gente agradeceu o convite. Acho que foi bom, porque muita gente ligou, né? Porque ela falou de Jovem Guarda, aquelas coisas tudo, porque você também entendendo de você umas coisas que eu tenho também. De repente você viu meu telefone tocando, um show do Paul McCartney lá em Goiânia, né? Que coisa boa, e você é disso também. Você também dá umas pescadas, né, Fernando? Esse ano já fui no Pantanal, então vamos fazer uma reunião semana que vem para a gente ir para o sul do Pará, o norte do Mato Grosso. Ali tem um colega médico que formou junto comigo, tem uma fazenda lá, nos convidou para ir, nós estamos armando para ir. Sou um apaixonado por pescaria, né? Mas pesca totalmente só pesca e solta. Não trago um peixe sequer, mas nem... Já me contaram. Só pesca e solta, né? Não tem, porque eu quero voltar no outro ano e encontrar ele maior ainda. Lá, maior lá. Ô, Fernando, você, quando eu trabalhava na Rádio Cultura, aí parece que você fez um programa lá também, de entrevista e tal. Ali, mas já estava desenrolada aquela veia radialista, né? Pinga, né, que eles falam, né? Que não consegue largar mais, né? Quem gosta de rádio, você sabe muito bem disso. Quem gosta de rádio, gosta muito. E eu sou um apaixonado por rádio. Se eu entrar numa loja e encontrar um rádio portátil, eu duvido, só se eu não tiver o dinheiro para não comprar. Então, sou apaixonado por rádio, vim para Catalão, comecei em 1983 um programa de crônicas na Rádio Cultura, no sábado de entrevistas, entrevistei deputados federais, ministros, governador, fazia entrevistas históricas. As que mais me marcaram foram uma com o Silvio Pascoal. Ele me concedeu várias entrevistas, mas teve uma que foi sensacional. Pegada uma vez. Eu estava lá na rádio. O padre teve que entrar no estúdio. Foi histórico. Mas dentro de um ambiente de muito respeito, claro, como eu tenho até hoje por esse grande líder. Líder que foi o Dr. Silvio Pascoal. E outra entrevista, o então governador Henrique Santilo, quando o Íris pleiteava sua candidatura à presidência da República, Santilo negou apoio a ele, só que ele só anunciou para mim isso. Foi um orgulho, porque dentro do Palácio das Esmeraldas, eu entrevistando, uma entrevista de mais de 2 horas, ele afirmou para mim que não apoiaria os interesses de Íris Rezende, porque levaria o povo de Goiás a uma falsa sensação de que isso seria possível. E Íris estaria concorrendo com Ulisses Guimarães, com Valdir Pires, governador da Bahia, ex-ministro da Previdência. Então, vinha daquela época do
do milagre do Sarney, que todo o Brasil ficou rico, do plano cruzado. Então, todas essas pessoas estavam muito fortalecidas e o Íris não tinha cacife, como na realidade a história veio mostrar que não tinha. Ele participou da convenção e a perdeu. Né? Então, ele revelou isso para mim no programa da Rádio Cultura. Então, essas são duas entrevistas que me marcaram muito, mas foram várias as outras entrevistas. E esse programa, ele durou aproximadamente 8 ou 9 anos, se não me engano. Eu lembro. Um bate-bolazinho, vamos bater uma bolinha aqui, Fernando? Vamos lá. Time do coração. Mas que eu não sei, né? Clube de Regatas do Flamengo. Né? O Flamengo ocupa muito dos meus minutos por dia. Né? Não tem um dia que eu não tenho que ter um tipo de contato com o meu clube do coração. Eu vou ler uma notícia, eu vou saber, eu ligo o rádio de noite, naqueles programas da Globo, da Tupi, para ver alguma notícia. Inclusive, o Flamengo contratou hoje o Benatti, o zagueiro, né? O zagueiro veio da Argentina, vamos acertar. Quase ali. que não está precisando, né, Fernando? Fernando, uma paixão, uma coisa assim que você tem dentro de você, assim, que você é apaixonado. Não serve pessoas, tem que ser... Olha, paixão sua, Fernando. Coisa que você tem dentro de Minha você. família. Que bom, Fernando. Minha família. Que bom. Minha família como um todo. Eu sou... Egoísta desse ponto. Eu sou muito orgulhoso disso. Que bom, Fernando. Uma crença, Fernando. Eu creio no Brasil como nação. Que bom. Eu creio no Brasil como nação. Apesar de tudo, apesar de todos esses momentos que nós estamos vivendo, eu ainda acho que nem tudo está perdido. Acho mesmo. O Brasil tem grandes dificuldades de se firmar no contexto internacional como nação, porque apesar dos nossos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, nós temos 8 mil quilômetros de costa marítima, nós temos mais de 8 mil quilômetros de divisa seca com países produtores de drogas, o que nos coloca numa condição, condena a nossa juventude. O Brasil hoje é um grande consumidor de droga, mas acima de tudo é a rota obrigatória do tráfico internacional de droga, que condena as nossas futuras gerações. E isso dificulta muito a relação desses jovens dentro das escolas. Hoje o professor tem medo de dar aula. A situação que nós estamos chegando, professores amedrontados de frequentar salas de aula. Então, a situação é muito difícil. É muito difícil. É o capim comendo a vaca, né, Fernando? É verdade. Mas mesmo assim, eu ainda acredito no futuro dessa nação. AM ou FM? As duas. Não. Você é apaixonado, é igual eu lá. Você na beira do rio. Madrugada. Na beira do rio você não pega FM. Que bom, acho bom demais. Você está ali na canoa de noite. Os lugares que eu vou, né, de vez em quando eu fico ouvindo rádio do exterior. Eu vou pescar no Mato Grosso, eu pego o rádio da Bolívia, pego o rádio da Colômbia, da Venezuela. Eu tive o ano passado, nós estivemos pescando lá próximo à Venezuela, no Amazonas, lá no... fomos pescar tucunaré, o tucunaré gigante, o tucunaré açu, e lá a gente ouvia a rádio da Venezuela. Toda mídia manipulada, né, pelo Maduro, né, que está fazendo uma ditadura, fazendo o povo da Venezuela sofrer. Então, AM. Um grande político, fora o João Neto. João Neto, isso aí nós vamos falar depois. Brasileiro também. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Que era amigo pessoal do seu avô. Pessoal. Eu sei dessa Pessoal, eu tenho fotos ao lado dele, no colo dele, né? Menino, viu, gente? A pessoa leva uma criancinha. Claro. Meu avô tinha carta branca para entrar no Palácio da Alvorada e saímos daqui, eu e ele, entrávamos pela porta do fundo e éramos recebidos dentro do Palácio da Alvorada pelo presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, que mostrou para o mundo, a importância dele foi essa, né? Ele mostrou para o mundo que o Brasil era o melhor lugar para se investir e ainda é. O mundo faz alguma restrição até hoje, mas não em função das nossas características. Temos o clima mais previsível de todo o planeta, as terras mais férteis, o subsolo mais rico. O que precisa é termos instituições perenes, estáveis, ocupadas por homens e mulheres de bem. O que está faltando para o país é só isso. Eu fui corajoso tirar a capital naquela época do Rio de Janeiro, no auge, trazer aqui para o meio do mato, lá em Indaiada. E condenou o Rio de Janeiro a uma situação de um ostracismo muito grande. O Rio de Janeiro entrou numa decadência depois disso, que só veio a recuperar depois da descoberta de petróleo no litoral fluminense, com a construção dos grandes polos petrolíferos
polos químicos, a indústria naval resgatada, só que agora voltou para o buraco de novo. Voltou para o buraco de novo. Porque o dólar, o barril de petróleo que esteve a $140, hoje está pouco mais de 40. Isso teve uma repercussão terrível. Além do mais, gestões ineficazes, populistas, gestões fraudulentas e corruptas. Aí entra a Petrobras. A Petrobras, claro, a Petrobras está ali. No Rio de Janeiro ali. O CBF está ali. Então, o núcleo de todo o sistema corrupto do país parte do Rio de Janeiro. Fernando, você frequentou aqueles bailinhos do crack, né? Frequentei muito. Era bom demais? Nossa Senhora. O vai e veio do Jardim ali, o alto-falando do William, Tartu. Era Renato Souza Campos, né? Nossa, o William pegava, ele começava à noite, né? No sábado mais cedo, a gente entrava para o cinema. Tinha duas sessões, Tinha né? 2 sessões. Sábado, 2 sessões, domingo a matinê e a sessão à noite. E minha avó, né, Nerinho? Minha avó ia todo dia no cinema. No tempo não tinha televisão, ela era uma noveleira, gostava demais de novela depois da televisão. Mas quando não tinha televisão, minha avó, Dona Isabel, ia no cinema todo dia. O filme de segunda repetiu de domingo. Ela ia domingo e ia na segunda, sabe? Então, ela ia todo... Uma vez eu desapareci. Cadê o Fernando? O Fernando sumiu. Meia-noite, ninguém me achava, um menino de 10 anos, 11 anos. Onde é que está o Fernando? Procurar. Quando foi 2 horas da manhã, a polícia atrás de mim. Meu Deus. É possível que ele esteja no cinema. For lá, sabe aquela cadeira da frente, que tinha umas 15 cadeirinhas na frente sozinho? Sim. Eu gostava de sentar ali, dormi e fiquei. Quando foi 3 horas da manhã, minha família chegou lá me procurando, me acharam. Lugar bom que eles te acharam. Do cinema. Olha pra você ver. Ô, Fernando, você gosta de música? Ouvir música assim? Tá, na sua casa você tem os... Demais. Você tem um caminhão, que caminhão é aquele, Fernando? Um caminhão antigo? Eu tenho um caminhão 1957. Eu gosto de veículos antigos. Eu estou tentando fazer uma pequena coleção de coisas. E eu tenho esse caminhão 1957. Todo mundo acha que era o caminhão que o Bastiãozão do João Neto, o meu colorista do meu avô, meu avô tinha um daquele também, mas não é o caminhão do Bastiãozão, não. Infelizmente. Infelizmente não é. Ô, Fernando, você pesca? Demais. Todo mundo que pesca, eu pesco, as pessoas que pescam, tem hora que a gente dá um silêncio assim, ficar olhando a água do rio, as plantas, esperando o toque na vara. Vê uma coisa dentro de você assim, uma saudade, Fernando? Que a máquina do tempo chama a máquina do tempo porque a gente pode voltar atrás. Eu sei onde é que você quer chegar. Claro. Eu fui companheirão de pescaria do Dr. Jamil, por exemplo. Tá. Eu e o Dr. Jamil, o Nadim, Dr. Wilson, eu ia muito com eles ali no Gigante, ali no São Marcos, pescar mandi, pescar... E o Dr. Jamil, uma figura muito viva no meu passado, né? Um grande amigo, né? Um enorme amigo. E o filho dele foi o melhor amigo que eu tive na minha infância, na minha juventude, e que a vida foi cruel com ele, levando aos 22, 23 anos de idade. Cedo, né, Jamilzinho? Muito cedo, muito cedo. Você era amigão dele mesmo, era referência, né, gostávamos Fernando? das mesmas músicas. Disso. Nós ouvíamos Beatles, nós dois. Ouvíamos Chico Buarque, nós dois. Gostávamos das mesmíssimas músicas. Namoramos a mesma namorada. Olha! Eu namorei, depois ele namorou, a mesma namorada, e se ela estiver nos vendo, ela sabe de quem é que nós estamos falando. Ela está viva até hoje, uma pessoa muito querida. Então, uma pessoa muito querida. A gente passava as férias discutindo, lendo, estudando, jogando baralho, pescando também, que ele gostava de pescar. Flamenguista também, de 4 costados, né? Então, nós tínhamos muito em comum. E quando ele se foi, isso ficou um vazio muito grande em você, né, velho? Enorme. Eu estava em Uberaba, ele estava 1 ano na minha frente. Eu fazia o primeiro ano de medicina, ele fazia já o segundo. Você lembra qual é a especialidade dele? Ele falava em... Ele morreu, ele estava começando o 3º ano, né? Então ele não tinha definido ainda, mas pelo que eu conheço e pela influência que o Dr. Edson Abdallah Saad, um dos maiores cardiologistas que esse país já teve, que é primo primeiro dele. Mora no Rio, né? Morava. O Dr. Edson faleceu também. Dr. Edson faleceu? Então, pela influência de Dr. Edson Faad, eu tenho quase que convicção de que o Jamirim faria cardiologia também. Aí seríamos 2 também. Aí pronto, aí estava completo, né? Verdade. Fernando,
Tá ficando alguma coisa que você queria discorrer, gostaria? Fica à vontade, a Máquina do Tempo te convido para cá para você participar. Olha, Aí, Nélio, vamos falar isso aí, coisa. se me deixar aqui, eu fico até amanhã. Não, mas nós não vamos deixar não, tá? Mas olha, eu acho programas como esses fundamentais, né? Não teria sentido nenhum a tecnologia chegar até nós, a televisão, se não for para momentos como esse. Momento de informação, de entretenimento, de descontração e principalmente de história, né? Claro. Então eu quero parabenizar a você, a toda a sua equipe de produção, ao Canal 17 e me colocar sempre à disposição. É claro que eu brinquei, mas eu tenho muito para falar ainda. Eu gostaria de falar de todos os outros assuntos aqui, falar de música que nós não falamos, né? Falar da história mais recente de Catalão, política, nós fizemos uma Mas abordagem. pera um pouquinho, só um minutinho. Eu conheci um rapaz lá em Araquari, ele é médico também, talvez você o conheça. O William Gebrim Júnior, sobrinho do Felipe. Ele tem um programa no rádio, dia de domingo, chama Sempre Fomos Companheiros. Eu não conheço. Eu conheci ele, conheci sobre música, ele falou para mim que eu nunca esqueci. Tem assim, a música antes e depois dos Beatles. E eu sou obrigado a concordar, né? Não, eu estou te perguntando. Eu sou obrigado a concordar, né? Os Beatles, a importância que os Beatles... Eu acho que Te digo. os Beatles, né? Os Beatles, a importância... O mercado de música no mundo inteiro tem essa divisão, esse divisor de águas mesmo. Agora, quem não viveu a formação dos Beatles, quem não sofreu com Afinal, quem não sofreu com o assassinato do John Lennon não sabe exatamente tudo aquilo que... Quem não sofreu a morte de George Harrison não sabe o que isso representa. Então, nós que crescemos gosta até hoje, desde né? os Beatles inocentes, né? I Wanna Hold Your Hand, If I Fell, todas aquelas músicas de uma melodia bem simples e tal. As grandes sinfonias dos Beatles, que aliás acho até que foram motivo. Sgt. Pepper, Magic Mystery Tour, Abbey Road, não, e eu brincou até com criança, com o Yellow, Submarino. Então aquela fase ali foi para mostrar a evolução cultural deles, né? Eles avançaram culturalmente, eles se esmeraram na qualidade. O John Lennon estava muito na frente, né, Fernando? A época dele, né? O John Lennon, o John Lennon, eu não sei se você sabe, a mãe dele morreu muito jovem. Eu tenho a biografia dele. A mãe dele morreu atropelada. Foi. Então, o John Lennon foi criado pela tia, ele teve uma formação cultural muito sólida, muito sólida. A tia dele era severa. Desde a época em que ele era dos Beatles, aqueles Beatles que começaram no Cavern Club lá de Liverpool, eles meninos ainda, ele já era esmerado. Os outros, nem tanto, mas o John Lennon era um artista. O John Lennon era um artista acima de tudo. Fala que a Yoko Ono acabou com os Beatles, eu não concordo de jeito nenhum. Mas de maneira nenhuma eu não concordo. É que porque os Beatles, Fernando, se você analisar, os Beatles não acabou em 70. Os Beatles acabou há muito tempo atrás, quando começaram a gravar solo, e aquela brigada com o empresário, Abbey Road, né? Aquela gravação lá em cima do prédio, né? Apple, que é a etiqueta. Ele gravou aqui em cima do prédio e aquilo foi a despedida. Foi a despedida dele. Fernando, muito obrigado, de coração mesmo. Rapaz, era um sonho que eu tinha. De trazê-lo aqui sempre, eu estou pelejando. Que dia que é o Fernando? De repente teve um dia com que você marcou, depois parece que mudou a data. Eu falei, agora quando foi hoje? Eu fiquei assim, mas é o Fernando. Eu comentei com meu filho Rogério, e ele falou, bom, o Fernando é duro. Eu falei, o Fernando é duro. Mas que bom, rapaz, meu irmão, mas eu fiquei de você. Eu tenho quase 60 e tantos programas gravados já. Todos eu tenho lá guardado, tá arquivado lá. Você vai mandar o meu para mim, né? Vai, a produção sempre faz, né? A Ingrid é nossa produtora também. Claro que você vai ser, mas vai ser um programa que eu vou assistir muitas das vezes, porque você sabe, Fernando, a gente, sem demagogia nenhuma, você é um amigo meu que eu prezo muito. Isso aí é de... longa data. Longo, tá. Obrigadão, velho. Eu que agradeço e
estou aqui às suas ordens. Viu? Muito obrigado. E eu vou te receber no meu programa lá. mais uma Aí vez, foi viu? bom. O Tá? povo riu de nós até falou, você achei bom demais, Fernando. Muito bem. A máquina do tempo para por aqui. Vai dar uma descansada, vai ficar abastecer ela, fazer aquela manutenção para ela voltar na próxima semana. E nós recebemos aqui hoje uma pessoa extraordinária. Uma pessoa que tem muito a ver com a nossa história de Catalão. Isso aqui é um arquivo, como eu sempre falo. Isso aqui é uma coisa que vai ficar guardada para sempre. Uma coisa que vai ficar conosco aqui, ó. Esse momento aqui no Godot é muito importante. O Fernando Neto, agradeceu mais uma vez o meu programa, A Máquina do Tempo. Eu, modesta parte, fico por aqui deixando o convite para a próxima edição, o próximo programa da Máquina do Tempo, aqui no canal 17 da Ainda Telecom. Um abraço e até lá.